De que, com os Estados Unidos aí sendo rebaixados, né, pela Moody's, o Brasil aqui insistindo num caminho de mais gasto público, mais promessa eleitoral, dá para dizer que estamos vendo uma espécie de Dilma 3 aqui e um Brasilzão lá fora. Qual que é o risco deste cenário para o fiscal e também para os juros, olhando para os dois países? Paula, começando com os Estados Unidos está virando o Brasil. Os Estados Unidos está se endividando cada vez mais, uma dívida realmente insustentável, já passa de 122% do PIB. Tem um déficit orçamentário, né, um déficit nominal que está aproximando 7% do PIB, um dos maiores déficits nominais, o maior entre as nações do G7, e isso não tem nenhum tipo de terra à vista para parar. Existe até uma piora, e essa piora ocorreu e levou à degradação da nota de risco dos americanos, né, dos Estados Unidos, e pela terceira agência, são 3 agências no mundo, a Moody's finalmente rebaixou, continua no nível A, mas não é mais o AAA, que ofere grandes privilégios na captação de recursos, né? E o que isso acontece? Isso forçou a ponta longa da curva de juros, a dar uma disparada nos treasuries de 30 anos, nos T-bonds, alcançaram mais de 5%, que é um número proibitivo para os Estados Unidos. É bem diferente da realidade no Brasil. E os treasuries de 10 anos estão em 4,60, 4,58, quer dizer, uma taxa muito elevada para um país que depende de crédito barato. Quer dizer, as coisas não vão bem para os Estados Unidos e o Donald Trump apresentou um projeto, existe uma discussão no parlamento, uma discussão no Senado e na Casa dos Representantes americanos, né, de um projeto de orçamento que leva em consideração cortes gigantescos de centenas de bilhões de dólares, que vão piorar muito mais a situação fiscal do país. E isso realmente acendeu a luz vermelha, não é nem mais a luz amarela, e que levou a esse corte da qualidade do risco americano em termos de bom pagador. Preocupação é, primeiro, que os Estados Unidos infle, porque a única maneira para se livrar desse nível de endividamento é através da famosa monetização do déficit, né, que a gente vai passar a criar inflação corrói o déficit que é emitido, essa dívida que é emitida em valores nominais, e aí a gente tem um grande problema, os Estados Unidos se transformam no Brasil. O próximo passo seria emissão de dívida atrelada à inflação, como acontece com a gente, o IPCA+, o que inviabiliza totalmente a indústria americana e o processo de consumo. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos, 70% do PIB é consumo. Quer dizer, com esse tipo de endividamento, atrelado à inflação, seria completamente inviável ter os Estados Unidos que a gente conhece. A gente mudaria de regime global. O Brasilzão segue a mesma toada, né? O IBCBR mostrou que a gente não mostra sinal de parar, cada dia mais existe uma abertura maior do hiato do produto, não é por menos que a inflação não cai. Se você me falasse como economista que eu teria uma taxa de juro nominal, a taxa de juro básica da economia de 15%, e que a inflação não cai, não cresce muito, mas também não cai, não chega nem próximo da meta de 3%, nem da banda superior da meta, que é 4,5%, que a gente já está em 5,5%, 5,7%. Quer dizer, com uma taxa de juro de 15% isso não acontecer, é porque nós temos uma situação atípica e proposital. Nós temos o governo gastando tanto no fiscal como no parafiscal tudo que nunca conseguiu gastar na vida para ser reeleito. E essa situação faz com que o Brasil tenha uma característica esquizoide. Nós somos esquizofrênicos como país. A gente tem um Banco Central pisando no acelerador, aumentando a taxa de juro, e nós temos um governo que deveria ajudar a frear para impactar negativamente a inflação, trazer para a meta,
fazendo o oposto, que é pisar também no acelerador do gasto fiscal e do parafiscal que está fora de controle. Ninguém hoje, não existe um economista que pode afirmar no Brasil o tamanho do gasto parafiscal. Eu sei que nós estamos falando de potencialmente centenas de bilhões de reais que a gente não consegue mensurar. Quer dizer, isso é muito ruim, isso cria uma imprevisibilidade muito grande, as pessoas não conseguem fazer conta, portanto, não existe maneira de fazer com que o Brasil consiga segurar essa inflação. Essa inflação de 6%, 5,5%, ela é aquela inflação da morte por 1000 facadas, né? Ela não mata você como a gente tinha nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, que a gente tinha a hiperinflação, 200, 300, 3.000%, a gente chegou a mais de 3.000%, que isso inviabiliza a economia, mas isso vai degradando o poder de compra dia a dia, principalmente das classes menos privilegiadas da nossa nação. E essa classe, ela sente no bolso mais do que as outras classes, porque ela é totalmente assalariada. Ela não tem alternativa de IPCA mais 7, de IPCA mais 8, ela não tem essa alternativa de ganhar da inflação, ou ganhar com a inflação. Então, a inflação, além de destruir o poder de compra, ela acirra ainda mais a distribuição de renda no Brasil, que é muito ruim, né? A gente tem uma distribuição de renda apocalíptica. E a gente, através da inflação alta, faz com que quem tenha capital possa investir em IPCA mais, ganhando muito dinheiro com o caixa, e gente que não tem caixa, que vive, né, da mão para a boca, da boca para a mão, aquela coisa de vender o almoço para comprar o jantar, que é a realidade da vasta maioria dos brasileiros. Essas pessoas cada dia mais amíngua. E a gente precisa cada vez mais fazer gastos para que essas pessoas tenham, inclusive já se fala, né, foi desmentido semana passada, mas no aumento do Bolsa Família. E é exatamente por isso, né, porque com uma mão o governo dá e com a outra ele amaldiçoa. A melhor coisa para evitar que pobres entrem numa situação de pobreza absoluta, ou miséria, é evitar que a inflação corroa o poder de compra dessa classe menos privilegiada.